São Paulo, e a Curitiba, tivemos uma reunião semelhante a essa daqui, e aí hoje de manhã, depois, uma outra reunião, que levou quase toda a manhã, de novo peguei o carro, montei na estrada, e aí acendeu uma luzinha no painel, acusando que um dos pneus estava vazio. Aí parei, deixa eu verificar. Só que desde ontem, quando eu saí de São Paulo, o carro não estava muito legal. As curvas ficava saindo, né? As retas, eu balançava a direção, o carro ficava bambeando, saltando na rodovia. Mas depois de um tempo eu como que me acostumei com aquela situação, acabei fazendo a viagem de São Paulo até Curitiba com um carro meio instável. Mas hoje de manhã, quando estava vindo para cá, acendeu uma luzinha no painel. Aí eu fui parar na rodovia, parei, encostei, um lugar seguro. Aí eu olhei, observei e vi que realmente os pneus traseiros não estava bom, estava vazio. Aí eu lembrei que o carro não estava muito bem na rodovia. Aí fui mexendo numa das rodas. Quando eu mexi nas rodas, toda a suspensão traseira estava comprometida. Eu não sei até que ponto. Como era um carro alugado, eu ainda estava dentro de Curitiba, fui para a locadora, cheguei lá na locadora, aí eles avaliaram se realmente está muito comprometido aqui. O senhor estava correndo um certo risco de colocar o carro na estrada. Ainda bem que o senhor conseguiu chegar aqui. Eu disse, graças a Deus. Deus está no controle de tudo. Então, nem sempre um atraso significa não cumprir o teu propósito. Dá para entender isso? Tem alguns alertas e alguns atrasos que é Deus dizendo assim: deixa eu te guardar, deixa eu te livrar e deixa eu te levar em segurança até onde você me pediu que eu te levasse. Sempre que eu entro na estrada, eu oro e peço a Deus, me guarda os perigos da estrada, o motorista imprudente, e faz com que esse carro me leve em segurança e tudo funcione bem. Se alguma coisa não está funcionando bem, então a gente está confiando que Deus também vai nos dar livramentos. E assim foi. E aí eu cheguei aqui, estava compartilhando essa história com Lorim, né? E aí disse, então deixa eu contar as minhas histórias com o senhor. Aí ele me contou algumas histórias também de livramentos que Deus nos dá, porque Ele cuida de nós. Você crê nisso? Crê nisso? Vou dar um forte aplauso ao Senhor no nome de Jesus. É muito bom. Deus cuida de nós. E cuida, e a gente ora, pede, clama a Deus. Então, a gente precisa entender que até aquilo que parece ser um atrapalho, até aquilo que parece estar dificultando as nossas ações, Deus está no controle de tudo. Amém? Amém. Você chegou hoje aqui, Deus te trouxe, e que bom que você veio. Deus tem algo muito valioso, importante, para nos comunicar nesta noite, para nos ministrar nesta noite. Conseguiu baixar ali os 12? Viu se estão os 12 slides aí? Porque no meu celular aqui só estava abrindo 3. Os 12 estão abrindo? Beleza? Maravilha. O que eu quero falar com vocês nesta noite? Coloca primeiro ali, você já viu aqui o tema, mas coloca primeiro ali aquela imagem que está ali no terceiro slide. Depois, aí. Pronto. Quem já sofreu nessa situação aí, irmãos? Quem já sofreu nessa situação? Quem já tem carteira aí? Quem tem habilitação aí? Quem está sonhando com esse dia de fazer a prova
ter a sua carteira, a sua habilitação. Quem está sonhando com isso aí? Oh, meu Deus, que chega o meu dia, eu quero o meu dia. Max, está sonhando, Max? Está sonhando com isso? Estou sonhando com isso, estou orando. Meu pai ainda não me liberou. Mas tu já tem 18, Max? Não, mas sonhar pode, né? Sonhar pode. Alguém aqui está sonhando com isso? Está sonhando com isso? Ei, a pessoa dirigir, pegar o carro e tal, né? Experiência boa ou não? Mas para chegar a esse dia, você tem que passar por aquilo ali. Quem foi aprovado de primeira aí? A primeira, logo na primeira. Uau! Parabéns, louvado seja Deus. Eu só fui aprovado na terceira vez. E fazer 3 vezes esse negócio aí, chamado baliza. E é você estacionar o carro com os requisitos e para a prova você recebe lá todas as instruções. O carro não pode ficar a tantos centímetros da guia. Não é assim que eles falam lá? Certo? Ao estacionar, você tem lá um limite. Né? O máximo é tantos centímetros. Eu não lembro quantos centímetros. 15 centímetros, é isso? Eu não lembro. Alguém lembra disso? Eu não lembro. Certo? Aí, para a gente não errar, a gente vai para a autoescola. E aí na autoescola eles vão lá, te dão um monte de dicas. Não, faz assim, e você faz desse jeito, e para aqui, e tá ré aqui, olha para o retrovisor, e vai se guiando por essas referências. Um primeiro instrutor que eu tive, ele dizia assim: você vem, o carro vai até tal ponto, aonde o teu retrovisor chega nesse lugar aqui, ok? Eu disse, ok. E agora, quando você for dar ré para colocar o carro na vaga, aí você vai olhando aqui, e no cantinho aqui do para-brisa traseiro, você vai olhando o cone. E aí, quando o cone estiver nesse ponto assim, aí você desfaz todo o volante, e aí você arruma o carro e você vai estar estacionado direitinho. Beleza. Aí a gente ia para o local de treino, certo? Aonde quem controla os cones é o instrutor, certo? E aí ele coloca nas marcações corretinhas para você se guiar pelo cone e fazer uma baliza maravilhosa, certo? Beleza. E aí eu ia para a aula, chegava nesse ponto aí, fazia conforme ele orientava, colocava o carro certinho. Ele mandava, repete, aprendeu mesmo, repetir e colocar tudo direitinho. Aí repete mais uma vez, colocava o carro tudo certinho. Aí beleza, só dá o dia a prova. Você vai tirar de medo. Aí eu fui para a prova. Eu fui para a prova, para olhar aqui na referência dianteira, certinho e tal. Olhei para trás, vi o cone, e aí coloquei o cone ali no retrovisor, na posição certa, e fui fazendo. Só que o carro nunca chegava no ponto que o instrutor tinha dito que deveria chegar. Disse, caramba, eu vou bater no cone e vou perder. E aí eu tentava consertar e não dava, e falando, aí quando vê, o carro ficava muito distante da linha. E eu era reprovado. Primeira vez foi uma frustração. Aí eu fui para a segunda vez, falei para ele, olha, cheguei lá, não deu certo. Não, então vamos lá de novo. Fiz tudo de novo. Na aula, tudo certinho. Aí fui para a segunda prova. Cheguei na segunda prova, de novo, não deu certo. Isso não é possível. Aí voltei lá na escola e disse, olha, alguma coisa está errada. Das aulas eu faço tudo certinho e não dá problema nenhum. Aí trocaram o instrutor. Aí peguei o velhinho, então vamos lá. Vamos ver como é que está esse negócio aí. Aí fomos para o local de teste. Aí disse, mas como é que você aprendeu? Eu aprendi, eu chego aqui e vou me mirando por essas referências
e aqui atrás eu vou me guiando pelo cone. Ele disse, não, meu filho, você não pode fazer isso. Você não pode se guiar pelo cone ali atrás. Eu disse, mas foi assim que o instrutor me ensinou. Não. Aqui, quando a gente está treinando, nós é que controlamos o cone. Então a gente põe aqui na marcação fixa. Mas quando você vem fazer a prova, o delegado não coloca o cone no ponto que a gente coloca. Ou ele coloca um pouco mais aberto, ou ele coloca um pouco mais para dentro. E se você usar o cone como referência, você vai perder sempre. Aí ele disse, você tem que usar a guia como referência. Sabe o que é a guia? O meio fio, certo? Ok? Vamos lá, testa aí. Aí, com essa nova referência, que não mudava, era constante, era instável, eu fiz da aula, tudo certinho, funcionou. Foi para fazer a prova, passei. Eu disse, meu Deus, eu pensei que eu já não sabia dirigir. Mas o problema é que quando a gente está buscando e confiando em determinados resultados, e a referência na qual nos baseamos para obter esse resultado é variável, nem sempre a gente consegue alcançar o resultado desejado. Mas quando a referência é estável, é segura, é fixa, é confiável, não tem alguém que vai colocar mais para dentro, não tem alguém que vai colocar mais para fora, mas é uma referência segura, confiável. Então, todas as vezes que você for executar aquela ação, você vai alcançar o resultado almejado. Está dando para entender? Está dando para entender? Então volta lá no tema desta noite aqui. E nós estamos falando aqui, e a minha chamada e a minha função junto a vocês aqui é justamente ensinar os princípios da visão celular para que sempre que estivermos trabalhando na direção de alcançarmos determinados resultados, nós saibamos como é que vamos lidar com aquilo que, dentro da ação que a visão nos propõe, aquilo que é constante e eu nisso posso me firmar, nisso eu posso focar, nisso eu posso estabelecer metas seguras para avançar e chegar àquilo que eu de fato quero realizar diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, frente a tudo aquilo que vamos estar fazendo dentro desta visão, a gente precisa também entender que naquilo que estamos trabalhando, nós também vamos estar lidando com algumas situações que são variáveis, não são constantes, porém, nós vamos ter que lidar com elas. Vamos lá, abram as suas Bíblias, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 4. Evangelho de João, 17, verso de número 4. Eu sei que tem aí uma música ao fundo, tem, não tem? Se puder tirar, a minha deficiência, a dificuldade é eu ficar falando na velocidade da música. Eu tenho essa dificuldade, então me perdoe, esse é o meu limite. E aí eu acabo querendo ir na adoração, e aí eu acabo não conseguindo ministrar a vocês. Mas essa é a minha dificuldade. Obrigado, querido. Vamos lá. Acharam aí? João 17,4, acho que o texto está transcrito, está ali. Diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado. Em outras traduções diz completado. Consumado ou completado são sinônimos, e diz lá: eu glorifiquei-te na terra, tendo completado a obra que me deste a fazer.
Quem disse isso? Quem disse isso? Quem? Jesus. Para quem ele está dizendo isso? Para quem? Para o Pai. Na verdade, esse texto é a transcrição de uma oração que Jesus está fazendo diretamente ao Pai, prestando ao Pai um relatório de algo que da parte do Pai ele recebeu, uma tarefa, uma obra que ele tinha realizado, e agora aqui ele está dando relatórios. Jesus está prestando relatórios ao Pai. Ele recebeu algo para fazer e agora está dizendo ao Pai: a obra que o Senhor me confiou para fazer, eu a consumei, eu a completei. Eu estou lhe dizendo que tudo quanto tinha para fazer neste quesito, eu estou lhe devolvendo um resultado completo. Isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? É bom, certo? Todos nós, de fato, quando recebemos alguma designação para fazermos alguma coisa, todos nós abraçamos o que fazer e a gente quer chegar à realização plena, a gente quer completar a obra. Jesus, em outro texto, vai dizer que se nós começarmos uma torre e deixarmos ela pela metade, isso vai ser bom ou vai ser ruim para nós? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Ruim. E por quê? Oi? Porque ficou pela metade. Uma obra pela metade não é completa. Uma obra pela metade você às vezes não vai poder utilizá-la. Uma obra pela metade não está oferecendo todos os recursos que a obra completa tem para oferecer. Uma obra pela metade faz também denúncias de algumas coisas que Jesus no texto, ele diz: olha, se você entregar a obra pela metade, as pessoas vão dizer o seguinte: este começou a fazer uma obra e não tendo como acabar, deixou pela metade. Ou seja, alguém abraçou alguma coisa, alguém começou a realizar alguma coisa e não chegou à plenitude, à completude daquilo que iniciou. E acaba isso testemunhando contra a nossa habilidade, a nossa capacidade de planejamento, de execução, o que diante de Deus, Jesus ensinando, não é algo bom para nós mesmos. E também não contribui, nem coopera de forma saudável para tudo aquilo que a gente quer ver o reino de Deus produzindo, o reino de Deus promovendo. Posso ouvir amém? Certo? Muito bem. Então, quando nós abraçamos o exame celular no modelo dos 12, nós aprendemos 4 palavrinhas poderosas, que na verdade são 4 princípios, 4 pilares, 4 fundamentos que orientam a nossa maneira de trabalhar dentro do ambiente da igreja, em meio aos homens sobre a terra, debaixo de uma direção de Deus, para chegarmos a um resultado completo. Que palavrinhas são essas que a gente aprende logo no começo, quando abraça a visão celular do modelo dos 12? Palavrinhas são essas? São 4. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se a igreja só ganhar, a obra está completa? Não. Mas está fazendo alguma coisa? Já está fazendo. Porém, é a obra completa? Não. Mas se eu ganhar e consolidar, a obra está completa? Está completa? Mas eu já realizei alguma coisa a mais do que o ganhar? Já. Mas não é a obra completa. Concorda? Se eu ganhar, se eu consolidar e se eu discipular, é a obra completa?
É obra completa? Não. Porém, eu já avancei um pouco mais. Mas se eu ganhar, consolidar, discipular, e se eu enviar, a obra está completa? Dentro do projeto, da proposta, da visão celular? Está ou não? Está completa. E por que é importante eu fazer a obra completa? Para que o resultado pelo qual estamos trabalhando Jesus precisava de uma equipe de 12 para alcançar a multidão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque a multidão já caminhava com Jesus antes de Jesus ter os 12. Sabia disso, meu irmão? Antes de Jesus levantar os 12, as multidões já iam atrás de Jesus. E sabe o que as multidões falavam a respeito de Jesus? Ei, esse ensina como quem tem autoridade. Ele não ensina de qualquer maneira, ele ensina como quem tem autoridade. Sabe o que a multidão fazia em relação a divulgar o que Jesus ensinava? Fazia com que a fama de Jesus fosse à frente dele por onde ele passava. Ou seja, a multidão da doutrina de Jesus, a multidão anunciava o nome de Jesus antes mesmo de Jesus chegar em determinados territórios. Então, para que ter 12 homens? Para quê? Para o quê? Cuidar? E eles cuidavam? Para o quê? Continuidade. Opa! Oh, glória! Perpetuação. Porque Jesus voltaria para o Pai. Mas na terra, aqueles homens que caminharam de perto e que foram discipulados, certo? E receberam autoridade para darem continuidade. Jesus tendo subido ao Pai, esses 12 permaneceram entre os homens da terra, ensinando todas as coisas que Jesus havia ordenado, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todo o ensinamento, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo isso até que ele venha. Amém? Porém, se Jesus morresse e não tivesse estes que fossem dar continuidade, o que aconteceria com o Evangelho? Quem da multidão continuaria a continuar no Evangelho? Quem não sabe? Se for o caso, daria continuidade? Você não tem registro nem daquele que voltou para agradecer, dentre os 10. Mesmo que voltou para agradecer, você depois não tem registro de que ele veio a se tornar um discípulo fiel e que deu continuidade, continuou proclamando o Evangelho. Você vê? Você ouve disso? Não, não tem registro disso. Mas esses 12, depois que Jesus levantou, inicialmente deram muito trabalho. Deram ou não deram? Deram ou não deram? Deram muito trabalho, certo? Porém, com todo o trabalho que deram,
eles traziam no coração uma vontade, uma disponibilidade para permitir que todas as suas fragilidades ficassem denunciadas para todos nós, desde que foram separados. Enquanto não haviam sido separados, todos eram discípulos de Jesus. Mas depois que foram separados, esses 12 receberam um outro título. Qual foi? Apóstolos. E depois que receberam isso, os seus nomes foram destacados e os demais que continuaram no anonimato. Certo? E a partir daí, você viu a sempre que as portas do tal Simão, que Jesus chamou de Pedro. Você ouviu uma série de outras situações relacionadas a Tiago, a João, a Tomé, a Filipe, a todos os demais. Ora acertando, ora errando. Ok? E por fim, no momento mais decisivo, crucial da trajetória de Jesus, você vai ter um texto dizendo assim: e todos abandonaram o Messias. Já leram isso? Já leram isso? Mas Jesus, depois de ressurreto, fez a chamada a esses que, no momento crucial, até o abandonaram, fez a chamada e eles, mesmo sabendo que poderiam receber um esculacho daqueles assim, meu Deus, ele ressuscitou. E ele está chamando a cada um de nós. E a Pedro ele ainda chamou nominalmente. E lembra Pedro que eu quero falar com ele. Se você fosse Pedro, você ia para esse encontro no Mar da Galileia com Jesus? Sendo que o teu registro era, depois da terceira vez que você o negou, o teu olhar se cruzou com o olhar do Messias que estava no seu momento de maior angústia, de maior agonia, diante dos seus inquisitores. Você iria para esse encontro com Jesus e com esse recado onde o próprio Jesus diz assim: olha, as mulheres, né? Nós vimos o Messias, ele ressuscitou. Vocês estão malucas, vocês estão variando da ideia. Que negócio é esse que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou, e ele disse para lembrar para vocês que ele tem um encontro marcado com vocês na Galileia. E Pedro, você quer comigo? Pedro, o Messias, o mestre disse que você não pode faltar. Só meu Deus do céu. Tu ia para esse encontro? Você iria? Alguém aqui se chama Pedro? Tem algum Pedro aqui? Tem Pedro aqui onde? Tem um Pedro aqui? Se você fosse Pedro, você iria para esse encontro? Está vendo? Tem umas escapadas aí. Mas, por incrível que pareça, Pedro foi. Pedro foi. O que ele vai te falar? Mas, ao mesmo tempo, um testemunho interno o fez ter uma coragem de estar lá naquele dia, naquela ocasião, para falar olho no olho com Jesus. E Jesus falou com ele? Jesus falou com ele? Falou com Pedro, lá no Mar da Galileia, depois da ressurreição, falou com ele ou não? Falou ou não falou? Falou. E o que Jesus perguntou para Pedro? Tu me amas? Jesus não chegou assim. E aí, eu te disse que você ia me negar. E tu me negou na minha cara. Se fosse você, Jesus, no lugar de Jesus, o que você diria para esse indivíduo chamado Pedro? Eu te avisei. Eu te avisei! Oh, se fosse uma Messias, a mulher também diria assim: eu te avisei! Eu não disse? Eu não disse! Mas Jesus senta-se à praia. Na verdade, ele chega na praia, filho! Olha aí, os caras tinham acabado de
E eles tinham? Eles tinham? Tinham. Eles estavam pescando. Não tinha nada. De novo, não tinham nada. E ele diz, lança a rede do outro lado. Aí alguém já ficou assim, epa, peraí, eu conheço esse negócio. Lançar. E a rede veio abarrotada de 153 grandes peixes. E aí um falou, é o Messias. E Pedro, quando ouve ao Messias, ele se joga na água e vai na direção do Messias. Quando ele se chega à frente do Messias, ele paralisa, ele congela, ele não consegue falar nada, ele só fica contemplando. E agora o que eu falo? Só abrir a minha boca e vai me trucidar aqui. Aí fica lá. Só que quando ele chega, já tem peixe assado, já tem pão. Da parte de alguém que primeiro havia dito, vocês têm alguma coisa para comer? Já tem fogo, já tem peixe, já tem pão. Vai dizer assim, vamos sentar, porque eu não estou em nenhum conflito com vocês. Sabe por quê? Quem aqui consegue sentar para comer com quem você está de mal? Vem assim, Belém, nunca mais estou de bem. Quem consegue sentar para comer com alguém que você está de mal? Relacionamento cortado, frustrado, decepcionado. Quem aqui consegue comer? Já tiveram experiência assim? Já ficaram de mal com alguém e na hora você estava ali fazendo alguma refeição e aí a fome vai embora, né? A comida fica entalada que você não consegue engolir. Sabe por quê? E da onde vem a expressão, eu não engulo aquela pessoa. Sabe por quê? Nós temos, dentro da nossa estrutura, um código que eu me assento para comer com quem eu tenho comunhão. E estou resolvido no relacionamento e meu coração está em paz na direção dele. Ele até pode estar com problema comigo, porém eu não estou. Então eu consigo me sentar e comer. E é isso que Jesus está dizendo para eles quando nos espera, o pão e o peixe já pronto, quando eles não tinham. E ele disse assim, eu vim em paz. Eu poderia estar aqui e detonar todos vocês, porque vocês me abandonaram. E eu avisei. Mas ele disse, estou aqui em paz. E eu estou aqui para consertar. Eu não vim quebrar a cana trigada e nem vim apagar o pavio que fumega. Eu vim para consertar. Amém? Certo? Então, em meio a tudo isso, Jesus está investindo, está trabalhando. E à medida que você vai vendo essa trajetória de Jesus, Jesus está fazendo aquilo que o verso que ali de João 17 está dizendo. Ele está consumando, ele está completando uma obra que o Pai havia dado para ele. E ele está fazendo isso porque sabe dos resultados que irá colher posteriormente. E se a obra não estiver completa, se ele não consolidar o processo, se tudo não estiver consumado, não haverá continuidade de tudo aquilo que ele começou a fazer nos homens. Ele não veio apenas curtida naquela geração e depois voltar para o Pai e o povo todo esquecer. Já porque nós estamos hoje aqui falando dessas coisas, lembrando o nome de Jesus e a obra que ele completou e que ele agora delegou a nós, porque ele completou a obra dele para nos dar exemplo, para ser testemunho para nós, a fim de que nós também, fazendo a mesma obra, nós também tenhamos todo o bom ânimo de completar a obra. Posso ouvir amém? Certo? Então vejam lá, se nós abraçamos, por entendimento, um projeto chamado Visão Celular no modelo Virtuoso, é importante que eu entenda o funcionamento desse projeto. É importante que eu entenda a obra completa desse projeto, o que não é muito complexo, ela é simples. Porém, ser simples não significa que
que não vai exigir de nós comprometimento, fidelidade, persistência, frente a tudo aquilo que é desafiador, frente ao desafio que temos de considerar o que dentro desse processo é uma referência segura e constante, para sobre essas referências seguras e constantes eu fundamentar toda a minha expectativa e a minha esperança, e sobre aquelas que são variáveis, eu ter o bom ânimo, a partir das constantes, até ver um resultado construído junto àquelas situações que são variáveis. A semelhança daquele cone. Eu não tinha como me livrar do cone, mas eu tinha como estabelecer uma outra referência, a fim de que o cone não me atrapalhasse. Ele ficasse ali, mas não me atrapalhasse. Quando eu resolvi isso, fiz o meu teste de baliza, tirei nota 10, fui aprovado, né? E hoje tem quase 40 anos que estou habilitado, tanto por esse Brasil afora, mas eu tive que resolver esse problema. E às vezes, nessa visão, a gente olha e diz, é simples, e de fato é simples. Mas alguém aqui já deve ter ouvido a frase da boca do apóstolo René, falando o seguinte, que a visão celular, ela é simples. Como beber um copo de água. Amém? Quem aqui já engasgou com isso? Quase todo mundo. Porém, esta é uma ação recorrente. Nós fazemos sempre. Desde que nos entendemos, nós estamos bebendo água. Mas às vezes, alguma situação variável gera uma distração, e nessa distração a gente acaba engasgando, fazendo aquilo que a gente faz todos os dias. Então não é o fato de ser simples que não exija da gente postura, atenção, zelo e cuidado, para não nos distrairmos com outras coisas que podem interferir, e aí você pode, às vezes, com coisas simples, criar para si embaraços que venham a comprometer um resultado que você está buscando. Está dando para entender? Quem é que sonha em ver a tua igreja crescendo? As vidas vindo para o espaço, preenchendo, as cadeiras sendo todas ocupadas, alguém pedindo, ainda tem mais cadeiras aí, alguém falando, acabaram-se as cadeiras. Mas como é que a gente vai fazer? Não, fique em pé, os mais jovens, fiquem em pé. Quem sonha com isso? Quem sonha com esse problema na tua igreja? Uma multidão sedenta, apaixonada, com fome de Jesus. Quem sonha com isso? Quem sonha com isso? Certo? Para isso acontecer, algo tem que ser feito por nós. Nós temos que ganhar vidas. Amém? Aí ouvimos falar que a estratégia do ganhar dentro da visão são as células. Nas células, o testemunho pessoal, ou seja, o testemunho individual, cada discípulo que está ali na célula é que é a ferramenta para aproximar aqueles que não conhecem a Jesus da mensagem do Evangelho. Então não basta eu reunir a célula. Se cada indivíduo que está ali na célula não perceber, não entender que ele, como indivíduo, e que tem conexões, e tem aí pelo menos um amigo, quem tem pelo menos um amigo? Um amigo. Quem tem pelo menos aí um tio, um primo, um parente que é próximo a você? Quem tem pelo menos um dos parentes, certo? Quem tem vizinho, um da direita, um da esquerda, um da frente, ou do terreno de trás? Quem tem pelo menos um vizinho aí? Quem tem aí? Pois é. Nós temos conexões com pessoas que nos conhecem e ouvem a nossa voz. Sim ou não? Sim. Se eu não tiver uma ação proativa no ambiente da célula, vou precisar que pelo menos
acontecer é que, mediante a tua oração, mediante a tua intercessão, você vai tomar a causa daquela pessoa pela qual você está orando, se importando com ela, e cada vez que você orar, você vai lembrar que ela ainda está condenada ao inferno. Apóstolo do céu, pelo amor de Deus, não fala dessas coisas, falar de inferno. Pois é. Porém, enquanto eu não me importar com o destino eterno daquele que eu conheço, eu vou ficar inerte, não vou fazer nada, e vou deixar que aquele meu vizinho que cresceu comigo, que eu conheço a história dele, aquele meu amigo que é mais chegado que o irmão, aquele meu parente com quem a gente tem relacionamento, se eu não me importar, ele vai morrer sem conhecer e sem ter uma experiência genuína com Jesus. E a minha omissão pode ser a causa desta pessoa não acessar o Evangelho de Jesus. Mas eu e você já acessamos. Amém? Eu e você já acessamos isso. Então, a responsabilidade inicial é nossa. Mas e se ele não quiser receber a Jesus? Aí já é uma outra questão. Está escrito, e se o Senhor nos disser, vá lá e fale assim, assim, assim. Se a pessoa ouvir e der crédito, está salvo. Mas se ela ouvir e não der crédito, você já não responde pelo sangue dessa pessoa. Está dando para entender? Está dando para entender? Porém, o que eu sei que devo fazer, eu não faço. O que a Bíblia diz que isto é? Pecado. Então, se eu estou numa célula e estou ali para ganhar outras vidas, e eu tenho conexões com outras pessoas, eu ainda não comecei a orar, então a obra completa precisa fazer com que eu comece a orar por esta pessoa. Posso ouvir amém? Começando a orar por esta pessoa, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai começar a trazer ao teu coração consciência daquilo que aquela pessoa estava vivendo, está passando, distanciado do Evangelho. E aí, o Espírito Santo também vai lhe dar uma graça, vai lhe dar uma sabedoria que você acha que não tem. O Espírito Santo de Deus nos dá, a fim de que cumpramos a chamada que Ele fez é pousar sobre nós. E aí você está orando, está intercedendo, está ouvindo algumas coisas a respeito daquela pessoa e entendeu que aquela pessoa precisa realmente de encontro com Jesus. E no dado dia, porque você tem conexão com ela, você se encontra com ela e não sabendo o que falar, o Espírito Santo de Deus coloca na tua boca o que você vai falar. E você abre a boca e começa a falar: quer saber de uma coisa? Estava orando por você. Você estava orando por mim? Eu estava orando por você nesses dias. Por que você estava orando por mim? Porque você não falou como eu dizia há tantos anos. E Deus colocou no meu coração o desejo de orar pela tua vida, orar pelo teu casamento, orar pelo teu trabalho, orar por tudo aquilo que eu sei que Deus tem de bom para a tua vida. Você sabe que eu já te bom para a tua vida. Verdade. Pai, tu sabe que nesses dias eu estava angustiado, sem saber. E agora tu começa a falar essas coisas, tu começa a chorar. Você vai lá. Jesus te ama. Recebe a Jesus, entrega a vida a Jesus. Alguém já viu isso acontecer por aqui? Amém. Alguém já viu acontecer isso? Amém. Sim ou não? Sim. E a pessoa diz, vem contar com o pastor. Pastor, eu nem sabia o que eu queria falar, mas eu comecei a falar e as palavras foram vindo. Como é que é isso? O Espírito Santo de Deus. Porque está lá. Não se preocupe com o que vocês vão ter que falar, porque na hora o Espírito vai lhes dar as palavras que vocês vão precisar falar.
faço com ela? Ela se converteu, é o meu amigo, é pessoa do meu relacionamento. O que eu faço com ela? Vou consolidar. Eu gerei, agora eu vou cuidar. Se eu estou cuidando, eu vou também discipular, a fim de dar a ela também consistência naquilo que ela precisa fazer agora para continuar se fortalecendo e estando edificada na presença do Senhor. Posso ouvir amém? E depois que isso se completa, agora eu vou mostrar para ela um ambiente e um universo amplo de oportunidades de serviço que agora ela pode prestar para continuar edificando o corpo de Cristo, do qual agora ela faz parte. Posso ouvir amém? Amém. Você pode dar mais um forte aplauso aqui no nome de Jesus? Bem, isso é a dinâmica efetiva, funcional da visão. Mas na hora que você começa a lidar com isso, você vê que não é uma matemática tão precisa, certo? Você ouviu alguns testemunhos e parece que os testemunhos que você ouviu representam a totalidade da reação do coração de todo e qualquer homem, de toda e qualquer pessoa. E você vai descobrindo que algumas pessoas que fazem parte do teu ciclo de relacionamento, elas apresentam algumas dificuldades. Elas até dão sinalizações de que estão lá, vão na igreja. Quem já convidou alguém? Só, quer te fazer um convite, lá na célula, lá na minha igreja e tal. E a pessoa diz assim: puxa vida, rapaz, eu estava precisando, pode me esperar lá na porta, domingo, qual é o horário do culto? É 19h30. Domingo, 19h30, não tem coisa nessa vida que me impeça de estar lá contigo. Pode me esperar lá. E aí você ficou esperando. E ficou esperando. E deu 19h30, 35, o culto começou, não deve ter atrasado, deve ter isso e aquilo. E acabou o culto e o indivíduo não veio. Já tiveram experiência assim? Você, poxa vida, mas, poxa vida, como eu convidei, não. Adianta você agora ficar remoendo a tua frustração em cima desta variável. Você faltou o culto naquele dia? Você faltou o culto? Não, você veio. Porque você tem controle das decisões que você toma. Certo? Porém, o próximo, a outra pessoa, você não tem esse mesmo controle. E muitas vezes elas vão sinalizar para você uma determinada situação que enche o teu coração de alegria. Você chega na igreja, você sabe, fulano, ele vai vir hoje, falei com ele semana agora, me prometeu, disse que vem, né? Aí o outro que conhece, sério? Fulano disse que vem? Disse? Rapaz, tu não entendeu errado, não? Não, ele falou, rapaz, jurou para mim, ele vem. Não, conhecendo, estão falando da mesma pessoa, rapaz, fulano de tal. Agora vamos ver. Aí o cara não vem, o outro diz, rapaz, quando, rapaz, fulano vai entrar nessa igreja aqui? Como é que você fica no teu coração? Uma vez, da menina, a igreja da qual eu participava, tinha algumas ações evangelísticas para distribuir folhetos. Quem já viu isso daí? Quem já fez isso daí? Certo? Aí eu gostava de fazer isso. Até um dia, na minha meninice, até um dia que eu estava com um folheto e o título da mensagem era Boa Viagem. Certo? Aí eu estava lá entregando e muitas pessoas recebendo e tal. Aí eu cheguei a cuidar para um senhor, entreguei assim, ele deu assim para mim, não vou viajar não, então isso daí, isso para você. Aí que eu fui prestar atenção na mensagem do folheto, boa. Aí isso, por que ele ficou assim? Me tratou dessa maneira? Aí eu fiquei de
viajar e já não tem mais escrever para ninguém. Mas a pessoa vai viajar mesmo? Não sei se ela vai viajar. Se ela quiser viajar, eu estou dando um folheto que diz boa viagem, mas se ela não vai viajar, eu acho que o senhor ali tem razão. E aquilo me paralisou naquele dia, naquele momento, na minha meninice, na minha condição de criança. Certo? O inimigo das nossas almas usa de tais comportamentos para nos paralisar. Porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo de bom e tudo certo para a pessoa certa e que nada vai se deparar com uma condição inusitada como essa que eu falei aqui. A gente não imagina que a pessoa que é do nosso relacionamento, que disse, jurou para a gente que vai lá na célula, que vai lá no culto, a gente não acredita que ela não vai ser fiel à palavra que empenhou. E a gente deposita um enorme sobre aquilo. Porque a gente, de alguma maneira, a gente também está na busca desse resultado. Estamos orando por ela. Ela deu uma sinalização positiva. Então, quem sabe não é hoje um dia de tão grande salvação para essa pessoa. E depois descobre com terceiro que ela não foi no culto, mas foi no Entende isso? Porque não é um negócio feio não, né? É só um negócio assim que está fora do princípio, né? Muito bem. Como é que fica o teu coração? Como é que fica o teu coração? Você quer saber? Também não vou chamar mais ninguém. A vida vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus aparelhos, vou cuidar do que é meu. Se eu cuidar de mim e me salvar, vou para o céu, já está de bom tamanho. Eu vou ficar aí orando, percebendo por gente que diz que vem, depois não vem, e depois vai lá para esses lugares. De perdição, mas cara, não vou perder tempo mais não. Esses pensamentos te visitam? Esses pensamentos te visitam? Pois é. E é isso que Satanás quer. Porém, quando a gente olha para Jesus, a referência é outra. Certo? Na visão, nós temos o que é variável e nós temos o que é constante. Veja o que está escrito lá em João, capítulo 2, verso número 24. Está aí? 24. Olha lá. E quando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Fizeram o quê? Creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olha, a multidão que disse Hosana foi a mesma que disse crucifica. E aqui está o momento em que alguns da multidão estão dizendo, cremos no Senhor. Mas esta fé que estão denunciando é uma fé porque tão somente viram os sinais. Mas não chegaram a abraçar com responsabilidade aquela questão de fé diante do Senhor. Certo? E aí Jesus continuou fazendo o seu trabalho. Depois desse dia aqui, Jesus nunca mais curou ninguém. Jesus nunca mais ressuscitou mortos. Jesus nunca mais expulsou demônios. Porque depois desse dia aqui, Jesus falou assim, quer saber de uma coisa? Eu faço sinal. Esse povo só me honra com a boca. Quer saber de mais?
fazer nada na direção de ninguém. Pode vir trazendo um morto, não vou ressuscitar. Pode vir trazendo enfermo, eu não vou mais curar. Pode vir cheio de demônio, continuar endemoniado, que eu não vou expulsar mais demônio de ninguém. Cansei. Foi isso que aconteceu? Mas é isso que dá vontade da gente fazer. Poxa vida, eu me dedico para os o que eu recebo em troca? Palavras soltas ao vento, porque na hora de botar a mão na água, na hora de pagar o preço, ninguém quer. Pão e peixe, todo mundo quer. Mas na hora de pagar o preço, de realmente se comprometer com as coisas de Deus, desculpa daqui, desculpa dali. Então também fiquem com as suas desculpas, porque eu vou cuidar da minha vida, e vou cuidar da vida de mais ninguém. Entendi. E ponto final. Só que se assumirmos esta posição, a obra terá sido completada. Terá sido completada? Mas Jesus completou a obra que lhe fora dada? Sim. Porque Jesus só teve coisa boa. Não teve problema nenhum. Não teve que lidar com nenhum dissabor. Não teve que lidar com nenhuma frustração com respeito a ninguém. Foi isso que aconteceu? Não. Mas o texto diz que Jesus conhecia a condição e a estrutura do homem. Jesus conhece a mim, muitas vezes a semelhança de um tal se necessário for, eu morro contigo. A gente também morreria com Jesus? Você morreria com Jesus? Mas já fomos provados até o sangue? Já fomos provados? Já fomos? Ainda não. Como é que vamos lidar se de fato formos submetidos a uma prova desta envergadura, desta intensidade? Como é que eu vou lidar na hora? E por que a gente procede assim? Porque nós somos de carne e de osso. Somos gente. Mas, ao mesmo tempo, nós que somos gente, também estamos sendo moldados e lapidados por um Deus que vai nos dando estrutura, vai tomando a nossa causa. E à medida que vamos sendo ganhos, consolidados, discipulados, nós vamos criando um fundamento e um alicerce que nos dá uma estrutura diferenciada para fazermos frente a cada uma dessas circunstâncias que querem nos demover. Porém, na visão, nós temos que ganhar o que ou quem. O que a gente tem que ganhar quando fala? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tem que ganhar o quê? A gente vai ganhar o quê? É para ganhar o quê? Almas, vidas, certo? Gente, pessoas. E essa gente, essas pessoas são confiáveis, são estáveis. Elas são pessoas que você pode, de fato, depositar toda a confiança sobre elas. Estou certo nessa afirmação? Não. Então, por que a gente vai se meter com esse negócio? Sim. Por que a gente vai se envolver com isso? Se eu estou dizendo aqui que tem aquilo que é constante e que me dá segurança para alcançar resultados, e na hora que a gente vai falar dos resultados, a gente diz, o resultado que a gente tem que alcançar, mira aquilo que é instável. Então, que resultado eu vou ter, apóstolo? O senhor acabou de dar exemplo aí, e tem gente que enche o nosso coração de esperança com palavras doces, mas depois na prática faz tudo ao contrário e nos frustra. O senhor não sabe como é a gente esperar alguém, essa pessoa falhar no compromisso.
Entendem isso? E elas precisam ser ganhas. Assim como eu e você, que também somos instáveis, e um dia reconhecemos que precisávamos de Jesus. E Jesus se tornou um fundamento e um alicerce. E de lá para cá, cada vez mais, eu vou deixando para trás as instabilidades desta vida humana e me deixando guiar pelo Espírito Santo, porque esse Espírito Santo, me guiando, me faz caminhar em tudo aquilo que é agradável e aprovável diante do Senhor. Você tem tido essa experiência? Tem tido essa experiência? A sua vida tem sido transformada de glória em glória? Você tem visto Deus gerar aperfeiçoamento na tua vida todos os dias, desde que você recebeu a Cristo Jesus? Tem visto isto? Pode dar um aplauso a Deus por isso, no nome de Jesus. Amém? Em razão disso, você que é gente, você que é humano, você que é pessoa, cheia das debilidades e fragilidades, como o apóstolo Paulo diz, eu fui o pior dos pecadores, mas o Evangelho me alcançou, está transformando a minha vida, para que, sob o meu testemunho, todos tenham esperança, de que se houve esperança para mim, se houve salvação para mim, tem esperança e tem salvação para todo aquele que a gente, no nosso julgamento humano, diz, este aí duvido que um dia vai se converter. Pois bem, quantos aqui um dia disseram, nunca que eu vou botar meus pés dentro de uma igreja e dar dízimo para pastor? Quem já falou isso para ele? Pois Deus tem umas maneiras poderosas de se vingar com classe, né? Mas é com classe, você? Mas tu também? Pois é, pois bem. Vejo que Deus é poderoso para fazer de alguém que era instável, de alguém que não cria, de alguém que desdenhava, agora é pregador do Evangelho. Só que ao invés disso gerar um desânimo no nosso coração, alguém que também se eu hoje é pastor, então eu vou ser apóstolo, não é possível, não é? Então aquilo que antes era uma debilidade, nas mãos de Deus se transforma num testemunho poderoso e irrefutável, porque aquilo que para o homem parece ser impossível, para Deus não é, porque para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Eu não tenho domínio sobre o homem, mas a Bíblia diz que eu não somente tenho que pregar. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E Ele sabe como acessar aquele coração instável e vai fazer bom uso da minha persistência e de uma fé que está baseada não na resposta que eu estou esperando do homem, mas na ação de um Deus que pode todas as coisas. Eu não olho para o homem. Se olhar para o homem, é como Jesus. Você não pode fazer isso, senão você se frustra. Mas ele completou a obra, porque sabia que essa obra haveria de acessar entre estes mesmos homens aqueles que dariam as respostas objetivas, corretas, diante de Deus. Você pode dar aplauso ao Senhor por isso? Eu completo a obra. Não. Aqueles que antes davam trabalho, agora vão trabalhar para o reino. Certo aí? Quem hoje trabalha para o reino aí? Quem já tem trabalho para o reino? Todos nós. Todos nós já temos trabalho. Porque a nossa fé está no pecado. Não que é normal. E aí agora fecha com o texto de Hebreus que diz, olhando para Jesus, autor
consumador da nossa fé. Você pode colocar lá, Hebreus capítulo 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Nele há alguma sombra de variação? Não. O que temos para fazer nele, a gente vê a obra completa, que também devemos reproduzir? Sim ou não? Sim. Então o que fazemos não é mirando no homem, que é variável, mas tudo quanto fazemos e realizamos é obedecendo e olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Aí, irmão, eu vou para a célula com bom ânimo, eu pego aquele discípulo difícil, desafiador, mas eu sei que a obra que a gente está fazendo e vai fazer, não sou eu, mas o Espírito Santo, por meu intermédio, vai acessar aquele coração. E aquele que era um desafio, se tornou agora alguém que é um testemunho do que o poder de Deus é capaz de fazer na direção do coração do homem. Você recebe isso? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode colocar pé no Senhor? Se eu calibrasse essa meu coração, eu nunca vou ter problema com os passos da visão que me propõe uma obra completa, mas eu vou me alegrar com cada bom resultado que eu vou alcançar diante do meu Deus, por aquilo que Ele está delegando em minhas mãos para que seja feito e de forma completa, não parcial, mas completa. Amém? Amém. Coloque a tua mão no coração. Nesses primeiros instantes, eu queria que você fizesse uma oração pessoal, particular. E com certeza, o Espírito Santo de Deus vai lhe trazer à memória algumas circunstâncias que, durante a nossa fala aqui, muitos já denunciaram, de debilidades, de fragilidades, com as quais você já teve que lidar, ou ainda está tendo que lidar no desafio de completar a obra do Senhor. Mas Deus está traindo hoje aqui, para que você pudesse, sim, completar a boa obra. E ser um instrumento das mãos de Deus, para alcançar vidas valiosas e preciosas. Aquele teu amigo, aquele teu parente, aquele teu vizinho, gente que você conhece, que você ama e se importa com elas. Deus quer fazer um uso da tua vida para você ser um acesso, para alcançar aquele coração e aquela pessoa não se perder, mas conhecer o amor de Deus que você já conhece, para fazer toda a boa diferença a favor dela e de toda a casa. Me peça a Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu não quero apresentar ao Senhor uma obra pela metade. Eu quero ser usado na medida da minha capacidade para te entregar obras completas, que agrade ao Senhor, que glorifique o teu nome. Pai bendito, no nome de Jesus, o Senhor nos atraiu nesta noite a este lugar, e os teus filhos vieram aqui, corresponderam à expectativa do teu coração. Os que estão aqui estão dizendo e sinalizando para o Senhor que o Senhor pode acessar o coração deles, completar, aperfeiçoar toda a boa obra que o Senhor já começou na vida e no coração de cada um dos teus filhos que se encontram nesta noite aqui. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor levante hoje aqui lideranças bem dispostas, discípulos com um coração de servo, para estar diante de ti, colocando a vida e o coração a favor do teu reino, e sendo usado por ti
para completar a boa obra que o Senhor já deu início na vida deles e por intermédio da vida de cada um deles. E assim, ó Deus, nos faz ver a igreja da qual fazemos parte, crescendo e se multiplicando. A cidade onde o Senhor nos plantou, sendo alcançada, transformada. E, ó Deus, nos faz nos alegrar diante de Ti, com tudo aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. E muito além daquilo que eu penso e do que eu peço, completa a Tua boa obra em minha vida. E por intermédio da minha vida, continua, Deus, alcançando quem precisa ser alcançado, pelas ferramentas desta visão que abraçamos, a fim de que a Tua palavra seja anunciada, proclamada e vidas se rendam aos pés de Jesus. É a nossa oração. Amém e amém. Amém. Você concorda com essa palavra? Amém. Pode dar um forte aplauso ao Senhor.